A comissão técnica do Corinthians chegou um dia antes. Emiliano e Ramon Dias já chegaram, já se ambientaram, já começaram a trabalhar na espera da delegação do elenco de jogadores que chega nesta terça-feira, né? Se apresenta oficialmente neste dia 7 de janeiro para a temporada 2025. E com algumas novidades, como por exemplo, 5 jogadores que deixaram o elenco. Nenhum deles titular. A gente está falando de 3 já imaginava, já confirmados, né, que a gente já imaginava, o zagueiro Caetano e os meias Juan Oliveira e o Matheus Araújo. Nenhum deles aproveitados aí, especialmente nessa reta final. E outros 2 jogadores super importantes que ainda não constam como saídos do clube, né? O clube ainda não atualizou no seu site oficial. Estou falando do lateral direito Fagner, que foi emprestado ao Cruzeiro, com o clube pagando 50% ainda do seu salário, uma coisa meio nonsense, meio surreal, e por conta de questões burocráticas, o Corinthians ainda não confirmou a saída do Fagner, que já se apresentou, já deu oi para a torcida do Cruzeiro, já vestiu a camisa, já foi anunciado pelo clube, mas o Corinthians ainda espera essa definição burocrática aí para anunciar a saída do Fagner. Enfim, uma questão aí que a gente vai ter que aguardar. E o Pedro Henrique, que também ainda não foi confirmado pelo clube, mas já está sendo cedido ao Ceará, inclusive de forma definitiva. A gente tinha imaginado que iria emprestado, pagando parte do salário. Não, o Ceará adquiriu de forma definitiva o atacante Pedro Henrique, que também não era titular e até perdeu espaço na reta final com a chegada de outros jogadores, né? O Thales Magno, o Carrilho, o Memphis e tal. Com isso, eles acabaram não jogando. 5 jogadores liberados e, obviamente, outros chegarão. Mas quando chegarão? Bom, o Corinthians tem só especulado alguns nomes. É fato que terminou o ano com um elenco muito interessante, especialmente o time titular e algumas reposições também. Então, as contratações maiores elas foram feitas na metade do ano passado, na última janela. Então, realmente, o que o Corinthians precisa é de reforços pontuais. Algumas questões, né, a gente fala sempre no midiático, né, se fala no Paul Pogba, por conta de uma questão que também o Corinthians tem que resolver com a sua patrocinadora Master, né, para saber se vai poder investir em outros jogadores, senão vai ter que correr atrás de outro patrocinador e isso pode dar um gap aí, demandar um tempo para até as coisas se organizarem, mas enfim, é claro que o Corinthians fará contratações, mas por enquanto ainda não fez. E o que a gente tem, por enquanto, é apenas saídas. Mesmo assim, conseguiu uma renovação importante, que é a do Breno Bidon. Mas o Bidon ele vai se ausentar por um período significativo nesse início de ano, porque ele foi convocado para a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. É muito tempo. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil chega até a final, o Bidon ele se ausenta de 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Ou seja, ele chega para apenas a 11ª e a 12ª, no final da primeira fase do Paulistão. Ele perde completamente a primeira fase do Paulista, praticamente, né? E tem ainda a questão da pré-Libertadores, né, que acontece agora no início do mês de fevereiro, em que o Breno Bidon também não vai poder participar. Ele termina a temporada como titular da equipe e se ausenta para o Sul-Americano Sub-20. Poxa, mas não dava para pedir liberação, né? Será que é importante? Quando a gente fala de um jogador que acaba sendo uma moeda no mercado, né, em termos de necessidade de venda, e o Corinthians renovou o contrato dele também por isso, para poder valorizar o jogador, mas ainda assim saber que ali na frente tem uma venda importante, o Corinthians sabe que o Sul-Americano Sub-20 é uma vitrine e, portanto, os clubes fazem isso. Mesmo que isso dificulte daqui a pouco, no primeiro momento, é início de temporada, né? Daqui a pouco você consegue compor no elenco e tudo mais. É natural, os clubes fazem isso para que esses jogadores eles fiquem ainda mais na vitrine e também ganhem a chamada pontuação, o score, para você ser negociado com alguns países. Esses jogadores precisam ter convocações de base, convocação de seleção principal, eles precisam ter esse hábito, né, de estarem em seleções, e isso tudo conta ali na frente para você cobrar um preço mais alto. Tudo é negócio. Tudo é uma questão de estratégia. Então, por isso, o Breno Bidon será cedido, sim, ao Sul-Americano e vai se ausentar boa parte desse começo de temporada. Agora, tem um substituto meio até improvável, né, que a gente não tinha pensado, que pode, não sei se jogar como titular, mas pelo menos compor elenco, que é o do volante Maicon, que todo mundo conhece, né, é da base do Corinthians e que o Corinthians conseguiu acertar com o Shakhtar Donetsk, mas
um ano mais uma temporada de empréstimo por aqui. Ele não quer jogar lá, ele não quer voltar para lá. Se recuperou de uma lesão grave no joelho e agora vai estar à disposição. E o Maicon a gente sabe, né? Num time ajustado, né? Com a qualidade técnica que ele tem, o conhecimento de clube que ele tem, né? O Corinthians liberou tantos jogadores, tem no Maicon ali uma figura que conhece o clube, conhece a torcida, sabe como esse clube e essa torcida respondem, né? Então o Maicon é um cara que pode ajudar nesse sentido também, não só nos bastidores, mas pela qualidade que ele tem, suprir essa ausência. Daqui a pouco, até pela característica, ele pode fazer essa função que o Bidon estava fazendo, né? Como um vértice daquele losango pelo lado esquerdo, ou até mesmo ser um primeiro volante, né? Na ausência ou do Raniel ou do José Martínez, né? Nesse primeiro momento em que tem pré-libertadores, tem Campeonato Paulista, daqui a pouco vai ter Copa do Brasil. Então é importante a presença do Maicon. Você já tem uma reposição aí imediata para essa ausência momentânea do Breno Bidon. A gente também precisa falar sobre uma proposta que aparentemente foi feita ao Arthur Cabral de novo. Porque o site Record de Portugal dá conta de que o Arthur Cabral é uma das digamos assim, moedas do Benfica na janela de transferências. Tem muita gente interessada no Arthur Cabral. O grande problema é que os caras pagaram muito para tirá-lo da Fiorentina. 25 milhões de euros. 20 milhões de euros mais 5 de bônus. Então, assim, é um valor muito considerável, ainda mais com o câmbio, com o nosso real desvalorizado. Aí a gente está falando, gente, de quase de 150, 160 milhões de reais. É muito dinheiro. Então o Corinthians não pode investir numa compra. A informação do site Record é que o Corinthians fez uma sondagem para tentar um empréstimo do Arthur Cabral. E aí, obviamente, o clube está tentando, está considerando, só que ele tem outras propostas de compra lá, e aí vai ficar difícil, porque eles querem vender. Isso desde da janela do meio do ano passado, né, quando o Corinthians tentou buscar, e eles não queriam emprestar, queriam vender. O valor de mercado dele, inviável. E aí o Corinthians se retirou da jogada. De novo, o Corinthians foi lá e fez mais uma tentativa. Será que a gente consegue um empréstimo? Ele tem 63 jogos, 16 gols e 4 assistências. Não são grandes números aí nessa última temporada, ele perdeu espaço no Benfica, mas tem um valor de mercado, como eu disse, ainda muito grande pela sua idade, por tudo que ele fez no Basel da Suíça, depois na Fiorentina da Itália, e aí chega no Benfica e deu uma osciladinha. Portanto, voltar ao futebol brasileiro é considerado algo interessante pelo Arthur Cabral, só que como ele tem vínculo com o clube, não é tão fácil assim de liberar. Você gostaria do Arthur Cabral com a camisa do Corinthians? Isso também me indica um movimento interessante, de que talvez o Corinthians esteja já se preparando para perder o Yuri Alberto, não sei se nessa janela, na metade do ano, e portanto tenta uma reposição, porque tendo o Pedro Raul, tendo o Memphis Depay e tendo o Yuri Alberto, você ir em busca de um centroavante, de um camisa 9, pode ser um movimento de algo que a gente não esteja enxergando nesse momento, mas a diretoria me parece estar se precavendo. O que vocês acham? O Pedro Raul é um a menos, né? Ele até deu uma entrevista esses dias atrás falando que quer ficar no Corinthians, que quer dar certo, mas não tem perspectiva nenhuma no futebol dele. Arthur Cabral, assim, ótimo jogador, né? Não tá passando uma fase legal, mas ótimo atacante. Chegaria no Corinthians se realmente, que nós todos achamos, né, que o Yuri Alberto vai embora no meio do ano. Se concretizar, o Arthur Cabral é um ótimo reserva imediato. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, deixa o like e até a próxima.